Você provavelmente já sabe como fatorar um número, né? Mas um polinômio, você sabe? Por exemplo, 10x² mais 30x². Como que podemos fatorar esse número? Observem que esses dois polinômios, eles têm a mesma terminação, né? x². E daí? Isso a gente chama de fator comum. Ou seja, o fator comum dessa expressão que a gente está querendo fatorar é x². Beleza. E agora a gente pega cada um desses números e divide pelo fator comum. 10x² dividido pelo fator comum, o x² é somente 10. E 30x² dividido por esse x² é somente 30. Com isso temos o resultado final, x² vezes 10 mais 30. Se a gente aplicar a propriedade distributiva ou chuveirinho, a gente fizer as multiplicações, a gente vai ter como resultado novamente o 10x² mais 30x². Isso é o que a gente chama, de prova real. Portanto, conseguimos fatorar esse número. Polinômio, corrigindo, tá bom? Mas nesse caso aí, qual vai ser o resultado? Qual vai ser o fator comum? 25y² mais 30y². Os expoentes são diferentes. Y² e y², não são iguais, né? Então, a gente vai escolher o número, a letra no caso, que tem o menor expoente, o y². Além disso, nesse caso, a gente vai utilizar o 5. Por que o 5? Porque são dois números que se a gente dividir, 25 dividido para 5 e 30 dividido para 5, a gente vai ter resultados sem vírgula, resultados inteiros. Por isso a gente vai colocar como fator comum 5y, já que é comum aos dois. Se eu dividir 25y² por 5y, dá um resultado inteiro. Mesma coisa por 30y². Isso é o que a gente chama de fatoração pelo fator comum. Vamos para o segundo caso, que é o caso do agrupamento. Nesse polinômio, a gente vai ter que usar a fatoração pelo agrupamento. Por quê? Porque não tem como a gente encontrar apenas um fator comum nesse polinômio, Porque simplesmente não tem, Então a gente vai ter que agrupar ele em dois grupos que possuem fatores comuns, Observem, 7a mais 2ab. O a é o fator comum, que é comum a esses dois polinômios. E 8y² menos 12y² também possuem um fator em comum, que é o 4y². Calculando, a gente vai ter esse resultado aí. E agora, como que resolvemos essa expressão algébrica? Eu falei, a gente tem que prestar atenção nos detalhes. E se a gente analisar bem, essa expressão se trata de um resultado de um produto notável, mais especificamente de um quadrado da soma de dois termos. Dentro do conteúdo de produtos notáveis, a gente tem vários tipos, e um desses é esse quadrado da soma de dois termos. E o que é isso? A mais B, um número mais outro, vezes esse mesmo número, mais outro. Qual vai ser o resultado? O primeiro número ao quadrado, mais duas vezes os dois números, mais o segundo número ao quadrado. Não entendeu? Vamos lá. A expressão algébrica que a gente viu é igual ao resultado final daquele produto notável, da soma. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que transformar esse resultado final no começo, que é esse a mais b vezes o a mais b. Como que a gente faz isso? A gente tem que passar o a ao quadrado, que é o 9y², para a. Como que a gente faz isso? Fazendo a raiz quadrada. A raiz quadrada de 9y² é 3y. Com isso, a gente tem o resultado do a, O a da nossa expressão a mais b vezes a mais b, que é 3y. Mesma coisa para o b. O b ao quadrado é 16. O b vai ser a raiz do 16, que é igual a 4. Substituindo as letras pelos números que a gente descobriu, a gente tem como resultado 3y mais 4 vezes 3y mais 4. Ou somente 3y mais 4 ao quadrado, que é a mesma coisa, Enfim, conseguimos fatorar essa expressão algébrica. Por último, vamos resolver a seguinte expressão, 0,25 menos 1,44m ao quadrado. Esse é um exemplo de diferença de dois quadrados. 0,25 equivale a a ao quadrado e menos 1,44m ao quadrado é igual ao b ao quadrado. O que a gente tem que fazer? A
gente tem que tirar esse 2, né? Esse elevado a 2. Como que a gente faz isso? Por meio da raiz quadrada. Com isso, a gente vai ter o seguinte resultado. 0,5, né? 0,5 é o resultado da raiz quadrada, mais 1,2m vezes 0,5 menos 1,2m. Esse vai ser o resultado, né? Com essa expressãozinha que está aparecendo embaixo, né? O A mais B vezes A menos B.